gente, boa tarde, Globo Esporte no ar no pique pra gente falar de campeonato brasileiro. Uns brigando lá embaixo, outros brigando lá em cima. O Galo tá brigando na parte de cima da tabela e amanhã pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Não vai ter o Hulk, foi expulso no clássico contra o América. Imagina a falta que vai fazer. Falta, xingamentos e um sinal que rendeu expulsão. Sinal característico com as duas mãos, uma delas rodando ali, como se indicasse o roubo, foi um sinal que o juiz alegou ter visto. O cartão vermelho do último sábado foi o segundo do Hulk no Brasileirão. O anterior também foi contra o América no clássico do primeiro turno. 2 expulsões diante do mesmo adversário e pelo mesmo motivo, reclamação. Um dos melhores jogadores do nosso futebol, mas um dos mais reclamões, um dos mais chatos. Além dos 2 vermelhos, ele já levou 5 cartões amarelos por reclamação no Campeonato Brasileiro. É o jogador que mais vezes foi advertido por esse motivo na competição. Depois da primeira expulsão, o Hulk anunciou que não usaria mais a braçadeira de capitão. Porque eu estava sendo prejudicado e também estava prejudicando meus companheiros de campo. E eu vou focar mais só em jogar e nem vou procurar conversar para não ser prejudicado novamente. O Hulk está expulso e não vai enfrentar o Corinthians na quinta-feira lá na Neoquímica Arena. Sem ele, no primeiro turno, o Galo perdeu para o Corinthians por 1-0 no Mineirão. 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético. Toda vez que ele está ausente, o Atlético se torna muito menos forte. Então, quando você tem um jogador que desequilibra, ele tem que saber a importância que ele tem para a equipe. E esse tipo de comportamento atrapalha ele e atrapalha a equipe. A ausência do Hulk preocupa aqui na cidade do Galo, e não só pelo desempenho individual do atacante, mas também pela sintonia da dupla com o Paulinho, que nesse jogo será desfeita. Os dois são responsáveis por quase 70% dos gols do Galo no ano. Cada um balançou as redes 27 vezes. E dos 10 passes para gol que o Hulk deu, 9 foram pro Paulinho. Ele avança e vê o Paulinho entrando na área. O Paulinho tem a chave da porta, é o dono da arena, manda pro gol. E é impressionante como ele se entende com o Paulinho, né? Os dois fazem gol, dão assistências, é uma dupla muito forte. Me sinto solto, mais perto do Hulk, claramente, porque a gente acaba ali na frente criando as jogadas com o nosso entrosamento, com a nossa sintonia. Do Paulinho pro Hulk, pro Paulinho de novo, de canhota, vencendo o goleiro. Os atleticanos podem ficar ainda mais preocupados. É que o Hulk ainda vai ser julgado pela expulsão do último sábado. Pode pegar um gancho maior. No mês passado, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com 2 jogos de suspensão por um gesto parecido com o do Hulk após derrota para o Grêmio. Abel tá dizendo que foi roubado. Um gesto que pode custar caro pro Hulk e pro Atlético. O time tá precisando dele. É um grande jogador e toda hora tomar cartão não pode. Tem que saber se controlar. Precisa melhorar isso. Ele tem que saber que ele é diferente e que o cara diferente vai ser marcado diferente. A tolerância vai ser menor. E aí ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Simbora pra cidade do Galo, onde tá o Roger Cazé, porque daqui a pouco o Atlético viaja pra São Paulo sem o Hulk. E o Rubens tomou 8 pontos na cabeça, aquele choque horroroso. Se os 8 pontos fossem pra tabela, o Galo era líder. Mas não é, né? Ele vai viajar, Cazé. Boa tarde, conta tudo pra gente. Fala, Maurício, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Então, é o último treino do Galo antes dessa viagem a São Paulo. Os jogadores já saem daqui da cidade do Galo direto pro aeroporto, e é um treino muito decisivo porque é nele que o Filipão vai saber se o Rubens tem condições de viajar ou não. Se o Rubens não viajar, aí o Filipão pode escalar o Igor Gomes ou então o Pedrinho para essa vaga dele, só que tem aquela mudança no ataque que vai rolar de todo jeito, né? O Hulk tá fora, foi expulso contra o América, então as opções são o Pavon e também o Allan Kardec, 2 jogadores que o Felipão gosta bastante. Tem uma notícia importante também sobre a Arena. Ontem, no podcast Flow Esporte Clube, o presidente Sérgio Coelho disse que no ano que vem a Arena vai ter gramado sintético, Maurício. Tá certo, Cazé. Informação importantíssima. Obrigado. Cláudio Rezende está chegando. Galo joga amanhã. Arena Corinthians contra o Timão. Jogo fundamental. Um abraço, Cláudio Rezende. Alô, Cirilo. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes.
O treinamento de hoje à tarde vai definir o Galo que encara o Corinthians. Amanhã, 7h, na Neoquímica Arena, jogo em São Paulo, reencontro dos times. Pro Galo, esse jogo tem aquele sabor especial, né? De vingança por conta da eliminação da Copa do Brasil. Tá engasgado aquele jogo lá que o técnico na época, o Eduardo Cudê, colocou um Galo misto, né? Tirou o Hulk do time, colocou uma equipe diferente, já pensando numa sequência de Libertadores. O Galo estava apertado na Libertadores e tinha uma vantagem na Copa do Brasil. Na última sexta-feira, o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo, em entrevista à Itatiaia lá em Uberlândia, nos disse que esse jogo, essa eliminação para o Corinthians, é o que se lamenta mais no Atlético nesta temporada, porque o time tinha uma vantagem e não soube administrar jogando lá em São Paulo. Então os jogadores treinam hoje à tarde e tem na sequência um voo fretado à noite, a chegada a Guarulhos já por volta de 11h15 da noite, 11h30, e os jogadores vão ficar concentrados no hotel ali, em frente ao Aeroporto Internacional de São Paulo. O treino de hoje, Cirilo, será decisivo, chave para a participação de Rubens no jogo contra o Corinthians. Rubens, vamos lá, ele teve aquela forte pancada na cabeça no jogo contra o América, teve que sair de ambulância, foi para o hospital no sábado à noite mesmo, fez exames que constataram que ele não teve nenhuma lesão, nem na cabeça, nem na coluna, mas passou por 8 pontos, né? Teve que dar 8 pontos na cabeça, um corte profundo. Depois disso, voltou para Belo Horizonte, segunda-feira, na reapresentação, não fez nenhuma atividade, ficou em repouso. Ontem, o Rubens, já com curativo no local, fez apenas trabalhos físicos em campo. E se for para campo hoje, para treinar normal, viaja e fica à disposição do Luiz Felipe Scolari. Caso contrário, ele vai ser preservado dessa partida. Se não der para o Rubens, aí eu já vejo possibilidades para Igor Gomes e Pedrinho. Lá no ataque, sem o Hulk suspenso, porque foi expulso contra o América, apesar de ter o Allan Kardec à disposição, Pavon surge como principal possibilidade. Eu vou explicar por quê. Olhando aqui os números, né, os jogos do Allan Kardec, ele participou contra o Botafogo, que foi no dia 16 de setembro. Ele participou do jogo por 72 minutos. Ali ele jogou um pouco mais de tempo. Depois, contra o Cuiabá, entrou no finalzinho já, praticamente não atuou. Contra o Coritiba, 15 minutos. Contra o Cruzeiro, entrou já no finalzinho. Teve lesão muscular. Então, o Allan Kardec não vem de uma sequência de jogos. E se for titular, por exemplo, o Felipão já vai ter que queimar uma alteração. Ele não vai conseguir jogar 90 minutos. Vamos ver qual que vai ser a escolha do Luiz Felipe Scolari. Fato é que depende muito deste treino de hoje do Rubens, até para a escalação do time. Porque se o Rubens for jogar, ele ganha a possibilidade de ter que mexer uma vez só. Sem o Rubens, vai ter que mexer no meio-campo e também no ataque, né, Cirilo? Com certeza, Cláudio. Ô Simões, vamos lá. Sobre esse Atlético e a possibilidade de escalação para amanhã, como o Cláudio está dizendo, passa muito pela possibilidade ou não da utilização do Rubens. E no atual momento desse Atlético, me pareceria uma ótima notícia o Filipão contar com o Rubens. Ter que mexer ofensivamente em duas peças, um sistema ofensivo que não é lá produtivo ao extremo, né? Onde tem tantos jogadores que estão fazendo gol. São pouquíssimos atletas, inclusive, que estão marcando gol. No retorno, 3 marcaram, né? O Igor Gomes, um deles. E o resto dos gols, a maior parte, a enorme maioria com o Hulk e com o Paulinho. Ter que mexer 2 vezes seria um pouco mais problemático, né? Sem dúvida, Cirilo. E é interessante, né? Porque o Filipão, ele conseguiu resolver um problema com uma peça que ele já tinha desde o início, né? E que era pouco utilizada. E que quase todo mundo cobrava, né? Porque o Rubens, ele não é lateral. Embora eu acho que foi o Turco, né? Quem fixou ele como reserva do Arana, né? E aí isso se potencializou com aquela lesão do Arana, né? Que o Rubens virou lateral. Mas ele faz a lateral, mas não é lateral, né? O Rubens sempre foi meia. Tá? E as últimas partidas dele, até essa contusão que ele sofreu contra o América e teve que sair, e ali era o quê? Quantos minutos de jogo tinha mais ou menos ali? Metade do primeiro tempo? Ah, sim. Por aí, não era? Muito, Metade do primeiro tempo, né? Quer dizer, o Rubens, pelo menos na minha opinião, teve uma entrega muito positiva. Muito positiva.
a entrega do Rubens nessa função que o Filipão colocou. Então, quer dizer, é uma peça importante que, se não puder atuar contra o Corinthians, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta por tudo que ele consegue entregar nesse lado esquerdo do Atlético, Cirilo. Ô, Ale, como você enxerga o momento do Rubens, a importância do Rubens para esse time titular do Atlético e o quanto perde o Atlético tendo o Hulk fora, evidentemente, mas além disso a possibilidade também do Rubens não jogar. O que você faria para esse ataque do Galo, hein, Ale? O Hulk fora me remete imediatamente à Copa do Brasil, né? Mas aí foi por opção do ex-treinador, que fique bem longe do Atlético, que fez a opção por deixar o Hulk no banco num jogo decisivo de mata-mata da Copa do Brasil. Quando o Hulk entrou, aí a vaca já tinha deitado. Ale, esse ex-treinador que você falou, eu acho interessante, né? Porque ele tinha uma postura ofensiva, domingo veio jogar no Mineirão com a retranca que lembrava, né, time do interior jogando contra da capital em campeonato estadual, né? Engraçado isso, né? Quer dizer, quando ele tinha que fazer isso contra o Corinthians lá na Copa do Brasil, não conseguiu, né? E ele só não tá entre os piores ataques porque ele meteu aquele 7 no Santos, porque tava brigando com o Cruzeiro para ser o pior ataque do campeonato, curiosamente. Mas tem muita gente que fala o seguinte, viu, Simões? Só para estender aqui um pouquinho, que era por causa da Libertadores. Mas gozado que o Fluminense e principalmente o Palmeiras estavam na mesma fase que o Inter, então lá na parte de cima da tabela. Mas, enfim, dito isso, eu acho que o Pedrinho tá pedindo passagem. E aí independente da escalação ou não do Rubens, o Rubens ele entra naquela lacuna que o Filipão sempre deixa, quando a gente acha que ele tá mudando o esquema tático do time, ele muda essas peças. Era até o Zaratio tava naquela fila para ser titular do time, mas tem uma vaga que tá em aberto, que é a vaga que já foi ocupada pelo Pavon, que já foi ocupada pelo Pedrinho, que já foi ocupada pelo Igor Gomes. E o Rubens, ele entende muito bem como é que funciona esse Atlético. Como o Filipão quer que esse Atlético jogue. Corre para trás para salvar o Hulk e o Paulinho no momento defensivo, e quando tiver a bola, joga pros dois. Porque é isso que o... Resumindo é isso, é a verdade. E ele cumpre bem esse papel. Tomara mesmo que ele jogue, porque ele tava vindo bem, tava confiante. Na ausência do Hulk, você precisa de mais cara bom. E por isso que, além dos dois volantes já tradicionais, o meu time teria Zaratio, Pedrinho, Rubens e Paulinho. Esse seria o meu time. Ele vai com esse time? Acho que não. Porque ele já deu várias dicas que ele prefere o Pavon e prefere o Igor Gomes do que o Pedrinho, curiosamente. É verdade, Ale. Vamos trazer informações do Corinthians. Luiz Fabiani está com a gente para falar do Timão, que ainda não está livre de rebaixamento. Está apenas 3 pontos do Z4 e o jogo também é fundamental para o Corinthians. Um abraço, Luiz Fabiani. Alô, pessoal do Rádio Esportes. Quinta-feira, Corinthians e Atlético duelam na Neoquímica Arena pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao Timão, mais uma oportunidade para tentar se afastar finalmente das últimas posições na tabela da competição nacional. A essa altura, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes ocupa a 13ª colocação com 3 pontos de vantagem para o Z4. E por isso, tenta de uma vez por todas saltar pela primeira vez no campeonato a parte de cima da tabela. O meia Renato Augusto deve voltar à equipe, ele que foi reserva contra o Red Bull Bragantino, entrou somente nos minutos finais, já está treinando normalmente e deve estar à disposição. E o lateral direito Fagner terá que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo levado justamente no jogo em Bragança Paulista. Um provável Corinthians, portanto, tem Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto, Juliano, Romero e Yuri Alberto. De São Paulo, Luiz Fabiani. Valeu, Fabiani. Cláudio, já você traz mais no segundo tempo do Galo, né, Rezende? Muito bem, então daqui a pouco, Cirilo, eu trago aqui no Rádio Esportes algumas falas importantes do presidente Sérgio Coelho, que deu uma entrevista ontem a um podcast, e também gramado da Arena MRV, hein? Novidade no gramado para o jogo de domingo contra o Goiás. Tem novidade de gramado também na cidade do Galo, troca de gramado sintético, a gente fala daqui a pouquinho aqui no Rádio Esportes. Tá combinado, Cirilo? Tá combinado, Cláudio Rezende. Cláudio Rezende está de volta. Segundo tempo do Galo, você prometeu falar do presidente Sérgio Coelho, Cláudio. É isso aí, Cirilo. O presidente Sérgio Coelho participou do Flow Esporte Clube, que é um podcast bem famoso aqui no Brasil, e foi perguntado sobre vários assuntos. Confirmou, por exemplo, que já está batido o martelo. O Rodrigo Caetano será
o diretor executivo de futebol no próximo ano, isso não há nenhuma dúvida, explicou por que ele não quis o cargo de CEO do futebol do Atlético, por ser o presidente que negociou, né, a SAF do Atlético, não se sentia à vontade para assumir um cargo na SAF, então o presidente segue, né, na função dele até o fim do ano. E há uma possibilidade até dele ser candidato à reeleição para presidente da associação, e citou que o Luiz Felipe Scolari, na ideia dele, de todos do Atlético, é de permanência, que ele cumpra o contrato até o fim do ano que vem, pelo menos. Sobre gramado da Arena MRV, o próprio Sérgio Coelho disse nessa entrevista que haverá troca de gramado, não tem outra alternativa, um estádio multiuso que vai ter muitos shows e jogos, então é a alternativa mesmo de mudar o gramado da Arena MRV, tem um custo elevado, inclusive o Atlético já fez uma troca de uma parte importante ali do gramado da Arena MRV para o jogo contra o Goiás, naquele mesmo esquema que foi feito inicialmente, deu muito certo, né? A grama pegou bem na área ali do lado esquerdo das cabines, agora é um setor da intermediária. Então, para domingo já teremos também essa grama melhor para Atlético e Goiás. E, paralelamente, na cidade do Galo, o gramado do campo 3, que é usado mais para base, virou sintético. Até para suportar, né, a carga. São muitas categorias, né, de base no Atlético. Tem a partir do sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Então a turma treina por ali. Não tem relação com a arena, com a mudança do gramado sintético, mas mudando a arena, outros campos, né, que o time profissional do Atlético treina, também vai ter esta alteração, muito possivelmente nessa virada de ano, com a mexida também na grama sintética da Arena MRV, Cirilo. Boa, Cláudio. Atlético, Cláudio Rezende. A delegação do Atlético segue hoje às 10 horas da noite para São Paulo. Os jogadores vão ficar hospedados no Hotel Marriott, que fica em frente ao aeroporto de Guarulhos. A logística mais rápida de Guarulhos até a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. O lateral Rubens, se participar do treino de hoje, viaja para São Paulo e aí fica como opção, né? Titular do time do Luiz Felipe Scolari. Se ele ficar de fora, Felipão já vai definir também o substituto, que pode ser Igor Gomes ou Pedrinho. Lá na frente, a tendência é de que Pavon seja o substituto de Hulk, suspenso por ter sido expulso diante do América.